A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc e vou acompanhá-los neste momento de estudo e de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui acompanhado do nosso querido e amado pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada professor, professora, aluno, aluna, enfim, irmãos em geral que semanalmente estão ligadinhos conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, 16 de junho do ano da graça de Deus de 2025. Chegamos hoje, queridos irmãos, amigos, à penúltima lição desse trimestre, a lição de número 12, que estaremos estudando no próximo domingo, dia 22. Olha, a lição de hoje está muito forte e profunda, pois estaremos estudando do julgamento à ressurreição de Cristo. Isto é, o seu julgamento, a sua morte, a sua crucificação, não é? Também a sua ressurreição. Tenho certeza, como sempre, muito teremos a aprender. Antes, porém, o irmão Peter estará aqui primeiro, né, dando os anúncios da nossa igreja e em seguida ele já estará lendo o título, o texto áureo, verdade e prática, a leitura que será lida nas classes, né? A leitura que será lida nas classes, apresentando também os objetivos da lição, enfim, fique muito atento, atenta à aula de hoje e que se estenderá por toda esta semana. Deus abençoe a todos. Ao microfone, mais uma vez, dando sequência ao irmão Peter. Irmãos, nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. A nossa Escola Bíblica Dominical aos domingos, 8h30 da manhã. Aos domingos também nós temos o nosso culto vespertino, culto de louvor e adoração ao Senhor, que se inicia às 17h45. E durante a semana nós temos diversas atividades aqui na nossa igreja. Às terças-feiras, 19h30, o nosso culto de doutrina. Quintas-feiras, também às 19h30, o nosso culto Clamando pelo Impossível, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Nós temos uma oração maravilhosa aqui, comandada pelo Círculo de Oração. E ao meio-dia, no canal da ADCI, no YouTube, nós temos um momento de oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Então siga-nos nas redes sociais, curta, comenta, compartilha esse conteúdo. Quando você interage com os conteúdos da DCI, você mostra que você se interessa em estudo bíblico e difunde, ajuda a propagar o evangelho a todas as pessoas. Então não deixe de nos seguir, nos curtir, compartilhar e mandar esse conteúdo para um professor, por um aluno, por aquele que ama a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudaremos a lição de número 12, que tem o seguinte título: Do julgamento à ressurreição. Lição que será ministrada no dia 22 de junho de 2025. O texto áureo da nossa lição é o seguinte: está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de João, capítulos 19, versículos 17 e 18, também do 28 ao 30, e no capítulo 20, dos versículos de 6 a 10, assim diz a palavra do Senhor. João 19, 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe achegaram à boca.
Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 20, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Os objetivos da nossa lição, aquilo que o professor deve passar para o aluno durante o ensino da lição 12 são os seguintes. Primeiro, descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. Segundo objetivo, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E terceiro, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Pastor Mário. Aqui, amados, Jesus chegava ao final do seu ministério público na face desta terra, como também ao seu final de vida, que durou 33 anos. Conforme disse muito bem o comentarista, com esta frase está tudo consumado. Verdadeiramente, ele concluía tudo quanto o Pai planejou ainda na eternidade. Porque, queridos, a salvação do ser humano não veio de qualquer maneira. Não veio de maneira abrupta, mal planejada. Deus não foi apanhado de surpresa com o pecado do homem, não. Pois ele é onisciente. Ainda na lição passada, nós estudamos aqui sobre a eternidade de Deus. Ele é pré-existente. Também ele é onisciente. E como onisciente que é, ele já sabia de antemão que o homem cairia em pecado, não resistindo à tentação do diabo. O próprio diabo, quando anjo de luz, também foi criado por Deus. E a exemplo do homem caído, também Deus não foi surpreendido com a queda de Satanás, com a rebelião de Satanás. Vocês estão entendendo? Moral da história. Deus sabia de antemão que aquele anjo de luz, lindo e maravilhoso, que está lá em Ezequiel 28, de 12 a 15, cairia e se transformaria no diabo que hoje o mundo todo conhece. E também de antemão, Deus já sabia que o homem que ele formaria, conforme está lá em Gênesis 1, 26, este homem cairia em pecado tentado por Satanás. E que a partir daí, por conta deste homem, todos os seus descendentes, também, a exemplo dele, seriam escravos do pecado e de Satanás. Então Deus, na sua presciência, ele planejou já de antemão a salvação deste ser humano. Basta ler Apocalipse 13, 8, onde a sua parte B nos informa que Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 20, Pedro nos informa
que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado para salvar o homem e que ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Então, senhoras e senhores, Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás. Sim, esse é o fato. Mas na presciência de Deus, ele já era cordeiro morto para a salvação do mundo desde a fundação do mundo. Isso prova que houve um plano. Isso prova que Deus arquitetou um plano muito bem elaborado. E quando Jesus na cruz, ele diz, está tudo consumado, ele estava dizendo, Pai, o que planejaste na eternidade, eu estou executando agora. Eu estou consumando agora. E conforme está aqui na lição, alguns versículos antes, versículo 26, 27, Jesus estava ali cumprindo todas as escrituras. Nada deixou de ser cumprido. Então, tudo que o Pai planejou, arquitetou, riscou, Jesus cumpriu à risca. À risca. Era como se ele estivesse dizendo, Pai, agora o caminho para o céu está aberto. O caminho da reconciliação, terra, céu, homem, Deus, agora está tudo garantido, feito e pronto. O véu que separava o santo do santo do santo estava sendo rasgado naquele momento que ele estava morrendo. A separação acabou. Tudo aquilo que foi desligado no Éden com o pecado do homem, agora na cruz foi religado com o sacrifício de Jesus. Terra e céu religado. Daí o termo no latim religare, religião. Jesus religou o homem com Deus. Jesus restaurou o homem com Deus. Basta agora o homem se arrepender e crer no Evangelho. Parou por aqui? Não. Ele consumando tudo isto, tudo pronto, agora entra a participação do Espírito Santo, a qual é aplicar no coração do homem esta salvação, por meio do convencimento. E Jesus disse, quando ele, o Espírito Santo vier, não é? Convencerá o mundo, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Então, o Pai planejou, o Filho executou e agora o Espírito Santo ministra, aplica esta salvação ao homem, no homem. É por isso que o escritor aos Hebreus disse assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2, 3. O mesmo escritor diz, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. Hebreus 7, 25. Então veja que o escritor está chamando a salvação de grande. E o mesmo escritor está chamando a salvação de perfeita. Por quê? Porque ela foi bem planejada pelo Pai, bem executada pelo Filho e é muito bem ministrada pelo Espírito Santo. Agora, para que tudo isso acontecesse, foi necessário o Pai planejar. E o Filho na cruz morrer, para o seu plano executar. E agora, o Espírito Santo poder, no coração do pecador, aplicar. Quanta coisa, não é? Estaremos estudando sobre tudo isso. Vamos, então, ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição, a prisão e a condenação de Jesus. Primeiro subponto, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim de Getsêmani. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia.
Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. 18, 28 e 19, 6, Pastor Mário. Meus amados, aqui observamos os instantes finais do nosso Jesus, do nosso Cristo, sobre a face desta terra. Após ter cumprido toda a sua tarefa, todo o seu ministério, o qual nunca houve outro igual. O que ele fez, ninguém fez. E a sua principal meta era chegar ao Calvário, para dali trazer salvação para toda a humanidade. A cruz tornou-se o altar dos altares, onde o Cordeiro de Deus, único, inigualável, incomparável e imaculado, seria sacrificado para trazer salvação para todos os homens. Então ele celebrou a sua última Páscoa, instituiu a sua primeira Santa Ceia, que para ele também foi única. Em seguida, dali ele sai daquele cenáculo e se dirige, após atravessar toda aquela regiãozinha ali que foi aqui citada. Cedron, o Riacho de Cedron, Vale de Cedron, né? Ali chega ao Getsêmane, o Jardim das Oliveiras, como o nome está dizendo, né? Ali tinha muitas oliveiras. Getsêmane quer dizer também prensa de azeite. Ali se prensava muito azeite, extraído das próprias oliveiras, né? E ali ele foi prensado realmente. Prensado, porque momentos de muita angústia ele passou. Ali ele orou, chorou, e o seu suor chegou a tornar-se em grandes gotas de sangue. Imagine o tamanho da pressão, ao ponto dele suar gotas de sangue, senhoras e senhores. Tudo por nossa culpa. Um traidor, levando após si uma multidão. Ele que, por 30 moedas de prata, vendia o seu Senhor. E uma coisa interessante aqui, que relata nas Escrituras, é quando Malco, o servo do sumo sacerdote, tem a sua orelha decepada pela espada de Pedro, que partiu em defesa do mestre, e ele foi a fim de matá-lo mesmo. Mas ele, ao baixar a espada, ele vira a cabeça, aquela orelha é decepada. Prestaram atenção agora que Jesus foi lá, pegou aquela orelha, colocou no lugar. Foi o seu último milagre físico em vida. Muitos poucos falam disso. Não é interessante isso? O seu último milagre. E ele disse para Pedro, olha, Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Mas eu vim para isso. Eu vim para isso. Ele se entrega ali. Há muitos detalhes neste momento que o tempo não dá para falar, não é? Ele se apresenta. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote. Durante toda aquela noite ele é julgado. Ele é cuspido. Ele é esbofeteado. Agredido. Sabe, queridos?
E no dia seguinte, ele é levado para ser julgado por Pôncio Pilatos. Por quê? Porque pelo Sinédrio ele foi julgado e condenado. Mas só quem podia executar a pena de morte era Roma. Até então, antes, cerca de 10 anos antes, o Sinédrio podia, lá pelos anos 19, 20 a.C., mas isso foi cassado. E só Roma podia fazer isso. Então, logo cedo, eles levaram para Pôncio Pilatos, porque só Pilatos poderia condená-lo à morte. E após idas e vindas, é decretada, então, a sentença final. Portanto, aqui está a sua prisão e o seu julgamento de um inocente que culpa nenhuma tinha, mas que se fazia necessário tudo aquilo. Por quê? Porque Deus, olhando dos céus à terra, ele não viu um justo sequer que pudesse morrer em favor de outrem. É por isso que ele, Jesus, se apresentou ao próprio Pai e se ofereceu para vir a este mundo, para dar a sua vida inocente, pura, imaculada, pela minha vida e pela tua vida, que por natureza éramos filhos da ira, inimigos de Deus, mas Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato do seu Filho Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, isto é, seus inimigos. Romanos 5, 8. Que coisa tremenda, né? Saibamos valorizar tudo isso, irmãos. O que você hoje tem de salvação, de graça e paz, deve-se a esse Jesus, que por você foi preso, julgado, condenado, morto, mas ressuscitou. Próximo ponto. Segundo subponto, o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. João 18, 28 e 31. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. João 18, 38 a 40. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Terceiro subponto, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João 19, 1 e 2. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Isaías 53, 4 e 5. Pastor Mário. O título do segundo subponto. O interrogatório. Observamos aqui que ele foi levado para que Pilatos o interrogasse. Pilatos já havia sido avisado pela sua esposa que tinha tido um sonho com aquele justo, que não se metesse com ele. Ele interrogando a Jesus, e ele sempre muito calado, ele percebeu que aquele homem nenhuma culpa tinha, nenhum crime havia cometido. Que réu diferente era aquele?
Teve um momento que Pilatos ainda disse: não sabes tu que eu tenho poder para te soltar ou te mandar prender? Ele disse: nenhum poder terias se do alto não te fosse enviado. O que prova que toda a autoridade é constituída por Deus, não é? Pilatos, ele foi governador daquela região da Judéia dos anos 26 a 36. O imperador romano naquela ocasião se chamava Tibério César. No nascimento de Jesus, o imperador era César Augusto, Otávio César Augusto, que foi imperador dos anos 27 antes de Cristo até os anos 14 depois de Cristo. Tibério César assume o Império Romano no ano 14 e vai até o ano 37. Depois entra Calígula. Aqui, então, em pleno ano 33, Tibério César ainda era o imperador e já o representante de Tibério César, lá na Judéia, era exatamente Pilatos, que, conforme disse, foi governador de 26 a 36 depois de Cristo. E ele não viu crime algum. Mas ele sabia que a pressão judaica estava muito forte. O ódio contra aquele homem era inexplicável. Era sobrenatural. Então ele prepara até um plano, pegando Barrabás, um facínora, um homem terrível, e colocou ali ao lado de Jesus depois. Era de costume na Páscoa se soltar um preso. Então ele fez esta pergunta ao povo: a quem quereis que eu vos solte? A Jesus, chamado Cristo, ou a Barrabás, o salteador das estradas? E a resposta não se fez esperar. Barrabás, Barrabás, crucificai a ele e saltai a Barrabás. Ele disse: não vejo nenhum mal deste homem, não vejo nenhum crime neste homem. Ele vendo, irmãos, que não tinha nenhuma condição, ele ainda mandou Jesus para ser açoitado. E conforme disse o comentarista, os soldados o chicotearam com esse chicote chamado azorrague, feito de coros, tiras de coros bem afiadas, bem finas, né? Com pontas de ossos ou até de ferro, de sorte que, quando batia na carne, a carne dilacerava, o sangue escorria muito, e muitos nem suportavam tais surras. E os soldados, zombeteiros, por sinal, teceram uma coroa de espinhos, e puseram-lhe sobre a cabeça, numa ironia tremenda, querendo ironizá-lo, chamando ele de rei, porque o rei que tem coroa, mas a dele era de espinhos. Puseram até uma vestimenta nobre, um escárnio total. Que sofrimento público Jesus sofreu. Tudo no meu lugar, tudo no teu lugar, no nosso lugar. E volta aquele homem coroado de espinhos, sangue jorrando pelo seu rosto abaixo, as costas retalhadas a chicotes, ensanguentadas também. Mesmo assim, o povo insano não teve dele pena, piedade. Então Pilatos, não tendo outro jeito, lava suas mãos, dizendo: eu estou livre do sangue desse justo, e o entrega para a própria morte. Foi assim que se transcorreu naquele dia fatídico. Um dia diferente na história da humanidade. Um dia que mudou tudo e todas as coisas. E ali, eu e você, tivemos a oportunidade de nele encontrar a salvação. Isto é, se nos arrependermos, nos convertermos de nossas transgressões e o aceitarmos como Salvador.
Graças a Deus que muitos de nós já fizemos. E espero que muitos outros que estão em nossa escuta venham também a fazer. Coisa tremenda. Então ele foi julgado, surrado, coroado de espinhos, escarnecido, torturado. E o pior ainda estava por vir. Segundo ponto da nossa lição: crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Primeiro subponto: o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19:16. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como Lugar da Caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Lucas 23, 40 a 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Pastor Mário. Como eu falei no tópico anterior, que coisa pior estava por vir, era exatamente a crucificação. Era uma maneira terrível, meus irmãos, que o Império Romano impetrava aos seus inimigos. E foi assim que Jesus foi considerado. Transpassar mãos e pés com grandes e grossos cravos. Imaginem a dor horrenda que os crucificados sofriam. E isso acontecia aos montes naquela época. A Bíblia diz que Paulo morreu decapitado, ao ponto que a tradição informa que Pedro morreu crucificado também. Sabe qual é a diferença? Porque sendo Paulo um cidadão romano, quando era considerado algum tipo de criminoso, ele tinha uma morte mais amena por ser um cidadão romano. Então ele era submetido a uma decapitação, que é uma morte rápida. Já a crucificação era dada a todos os que não tinham cidadania romana. E ali os cravos rasgavam as mãos e os pés. Os corpos eram pendurados. E ali o sangue jorrava até a última gota. E se o elemento ainda não morresse em determinado momento, ele ainda tinha suas pernas quebradas para terminar de morrer. Imaginem, senhoras e senhores. Que dor horrenda, terrível. E conforme eu disse também no tópico anterior, que durante a noite do julgamento, ele foi surrado pelos soldados e coroado de espinhos, não é? Mas isso não parou, porque está escrito aqui que durante o percurso até o Calvário, ele era surrado pelos soldados romanos. O peso da cruz foi tanta que nos evangelhos sinóticos mostram, né? Quando um certo homem de nome Simão, chamado Cirineu, foi colocado para ajudá-lo. E ele pôde ajudar Jesus a carregar a cruz até chegar na colina do Calvário. Também chamada de Gólgota, ou Monte Caveira, porque tinha semelhança de uma caveira aquele monte. E naquele lugar eram feitas estas atrocidades e a multidão ia para assistir esses cenários dantescos naquela antiguidade, sabe, irmãos? Em Roma não era diferente, nos coliseus
os gladiadores se matando, outros sendo devorados pelas feras. O povo gostava de ver essas cenas sangrentas e dantescas. E Jesus ali foi exposto a toda essa sorte de humilhação pública, estando ali quase que despido, porque era isso que eles também faziam. Sendo que ali estava um inocente. Do seu lado direito e esquerdo, dois malfeitores. A narrativa vem mais esclarecidamente através de Mateus, Marcos e Lucas. Basta ler lá nos evangelhos sinóticos. Ali chegou Jesus. Deitaram-no sobre aquele rústico madeiro e transpassaram-lhe as mãos e também os pés. Tudo aquilo por mim, por você. Aquela cruz era minha e tua. Aqueles cravos eram meus e teus. Aquela coroa de espinho era para mim, era para você. Mas ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Na cruz ele se fez maldição para nos trazer a bênção. Deu a sua vida para nos dar a vida eterna. Morreu para que vivêssemos. Isaías 53 relata tudo isto. Ó imenso, grande amor de Deus por mim e por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Portanto, aí está, meus filhos. O caminho do Calvário não foi fácil. Foi terrível. Aquela via dolorosa existe lá até hoje como testemunha real da história de que um santo, um justo, um inocente por ali passou, subiu a cruz e ali morreu por mim e por você. Próximos subpontos. Segundo subponto, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo, que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completa, versículo 28, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar que está consumado, João 19,30. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Terceiro subponto, o sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, Marcos 15:43, e era uma pessoa abastada, Mateus 27:57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19:42. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Pastor Mário. Segundo subtítulo, o nome? A missão foi encerrada. Missão cumprida. Irmãos, irmãs, professores, alunos, senhoras e senhores.
missão cumprida, tarefa executada, mesmo em intensa agonia. Seus últimos instantes, suas últimas gotas de sangue sendo derramada, ele proclama a vitória sobre tudo e sobre todos. Não pensem que a morte o venceu. Pelo contrário, no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 26, ele disse que ele entregava a sua vida e depois tornaria a tomá-la, o que prova que ele, Jesus, é o dominador da própria morte. Pelo contrário, a sua morte foi um triunfo sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o mundo das trevas, sobre Satanás. Ali cumpria-se o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. 3, 15 de Gênesis. Quando Deus disse àquela serpente que a semente da mulher feriria sua cabeça. Ali era uma profecia de Jesus, ferindo, esmagando a cabeça da antiga serpente chamada Diabo, Satanás. Apocalipse 20, versículos 1 e 2, capítulo 12, 9 e 10, onde a Bíblia o chama de Diabo, Satanás, dragão e antiga serpente. Então a cabeça da serpente ali foi esmagada, foi ferida pela semente da mulher, Jesus. Então veja que a morte dele foi um triunfo sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o mundo das trevas, sobre o pecado e sobre a própria morte. Por quê? Em seguida, ele retoma a sua vida, derrotando a própria morte, que por fim será vencida e que nunca mais a ninguém matará quando a eternidade chegar. Isto é maravilhoso. Então, quando ele disse, está tudo consumado, está consumado, era a missão cumprida. Era o plano do Pai, agora na cruz executado, que a partir daí estava tudo liberado para o Espírito Santo aplicar no pecador arrependido novos horizontes de bênçãos, de paz e de comunhão com Deus. Morrendo Jesus, dali o seu corpo foi tirado. Nas proximidades estava José de Arimateia, que, a exemplo de Nicodemos, eram homens que criam em Jesus. Porém, membros do Sinédrio. Repito, porém, membros do Sinédrio. A pressão era muito grande. Tanto é que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E José de Arimateia, de longe, o seguia e o admirava. E ele, então, procura Pilatos e cede o seu sepulcro, nunca usado então, para que Jesus nele fosse sepultado. Sepultamento este, diferente, porque só passou 3 dias. Nenhum morto fez isto. E com Jesus tudo isso aconteceu, cumprindo-se o que profetizou Davi, dizendo: não deixarás a minha alma no Hades, nem o meu corpo ver a corrupção. O corpo de Jesus não se corrompeu, não se deteriorou, não entrou em decomposição, porque ele finalmente ressuscitou, que é assunto para o nosso próximo ponto. Na cruz ele bradou a vitória. A sua morte trouxe vida eterna para todos os que nele creem e o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Passemos agora
ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto da nossa lição, a ressurreição de Jesus. Primeiro subponto, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28, 2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, João 21, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, Marcos 16, de 1 a 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16, 4, e ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Segundo subponto, a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. 1 Coríntios 15, de 12 a 14. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João 20, versículo 9. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. João 26 e 7. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. João 20, de 11 a 17. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. João 20, 18 e 19. Terceiro subponto. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: Paz seja convosco. João 20, 19. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João 21, 1 e 2. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. João 21, de 3 a 11. Uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Pastor Mário. O título do terceiro ponto. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Que título maravilhoso, né? Que tema maravilhoso, que nos enche de gozo, de esperança, de total e plena certeza, convicção de que também ressuscitaremos, como ele ressuscitou, e com ele estaremos na glória celestial. O primeiro subponto, qual é o título? O túmulo vazio. Que mensagem linda, não é, irmãos? O túmulo vazio. Líderes mundiais, muitos líderes mundiais, inclusive religiosos, os seus restos mortais jazem em suas respectivas sepulturas. Buda, Confúcio, Maomé, líderes políticos, famosos cantores, atores, atrizes, reis, rainhas, presidentes, todos os que morreram. Seus corpos, repito, jazem em suas respectivas sepulturas. Mas eis a mensagem: o túmulo de Jesus está vazio. Que mensagem linda!
São 3 marcos aqui do cristianismo, 3 símbolos que marcaram a manjedoura, onde ele nasceu. Ali nasceu aquele que viria salvar o mundo, cumprindo as profecias. A cruz, onde ele morreu. Dali, ele é sacrificado. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E o túmulo, onde ele foi sepultado e que dali ressurgiu para provar o seu domínio sobre a morte. A manjedoura aponta para a cruz aponta para o túmulo e o túmulo aponta para o céu, porque dias depois ele subiu ao céu e assentado está à destra de Deus. Meu irmão, o túmulo do teu líder maior, teu Cristo, teu Jesus, teu Salvador, está vazio. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. E os evangelhos registram isto. Leia Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, João capítulo 20. Todos os evangelhos proclamam que o túmulo está vazio, pois ele ressuscitou. Segundo subponto, qual é o título? A ressurreição como base da fé cristã. Esta ressurreição, a ressurreição de Cristo, é a base, é o alicerce, é a plataforma da fé do cristianismo. 1 Coríntios 15, de 12 em diante, Paulo disse que se ele não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação. Se ele não houvesse ressuscitado, seria debalde, isto é, seria inútil a nossa fé. Se ele não houvesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos. Não teríamos esperança, tudo estaria perdido. Seria mais um líder a gritar, pregar, proclamar, morrer e acabar. Seria mais um. Então, se ele não houvesse ressuscitado, não haveria um cristianismo autêntico, uma fé sadia, sólida. Tudo isso seria debalde, seria em vão. Mas eis a mensagem, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, é autêntica a nossa pregação. Se ele ressuscitou, é real, é viva a nossa fé. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se ele ressuscitou, é viva a nossa esperança de sermos como ele é, de contemplarmos como ele é. Então, purifiquemo-nos para que tenhamos viva, bem acesa, essa esperança em nós. E Paulo relata, nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o capítulo onde Paulo fala da ressurreição, convém que você o leia todo. Diz que além dele aparecer aos discípulos, depois ele chega a aparecer a mais de 500 irmãos. Quando Paulo escreve essa epístola, já na década de 50, ele diz que ainda havia alguns irmãos que estavam vivos e que haviam presenciado, testemunhado a ressurreição dele. Por mais que os fariseus quisessem negar, não teve como, porque foram múltiplas, centenas de testemunhas que confirmaram a ressurreição dele. E ele está vivo, vivo, vivo para sempre. Ele foi morto, mas vivo está para todo sempre. Ele mesmo disse, eu estive morto, mas estou vivo para sempre.
e tenho as chaves da morte e do Hades. Olha que coisa linda. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Qual é o título do terceiro e último subponto? O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. De que forma? Porque aqueles que duvidaram ou estavam duvidando, ao vê-lo, deixaram de ser incrédulos. Deixaram de ser incrédulos. Dentre eles, um dos principais, Tomé. Lendo João capítulo 20, leia a partir do versículo 20 até o 28, onde Tomé disse que não cria. Ele não teve naquela primeira reunião, após a morte de Jesus, naquele domingo que ele ressuscitou, quando disseram que Jesus havia ressuscitado, ele disse, só se eu ver, só se eu colocar o meu dedo, né, na sua mão ferida, a minha mão do seu lado. Você vê o discípulo dele, vocês estão vendo, irmãos? Muita coisa que Jesus ensinava, eles não conseguiram captar. Só passaram a entender depois da ressurreição dele. No domingo seguinte, que foi na outra semana, né? Que naquela época era chamada de primeiro dia da semana, Jesus apresenta-se outra vez. E nessa Tomé estava. Então ele chamou Tomé e disse, vem cá, Tomé, põe o teu dedo aqui na minha mão ferida, na minha cicatriz, põe a tua mão aqui do meu lado. Imagina agora a reação, a expressão do rosto de Tomé. Dá para vocês imaginarem? E dos seus lábios sai a mais profunda e linda adoração, irmãos. É o versículo 28. Ele brada dizendo, Senhor meu, Deus meu. Olha só, irmão, que emocionante, né? Olha que reconhecimento ele faz daquele Cristo ressuscitado. O chamou de Senhor e o chamou de Deus. Senhor meu, Deus meu. Ele disse, Tomé, só porque me viste, creste? Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então, bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã, que não viu, mas creu, está crendo. Bem-aventurado será você, meu amigo, minha amiga, que não viu, mas que você possa vir a crer e aceitar Jesus como Salvador. Me lembro também quando ele apareceu àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Já estava entardecendo naquele domingo, né? Lucas capítulo 24. E quando chegou lá em Emaús, a noite caindo, ele deu a entender que adiante, os discípulos disseram, fica conosco. A noite já é descida, já está caindo, fica conosco. E ele ficou. E na hora que foram comer, que ele pegou o pão que deu graças, os olhos dele se abriram. E ele desapareceu. Olha só, irmão, ele estava em corpo glorificado. Já não dependia mais das leis naturais, do tempo, do espaço. Ele poderia aparecer e desaparecer como ocorreu. E um disse para o outro, porventura, o nosso coração não fervia enquanto ele falava no caminho. Está vendo, irmãos? E assim ele foi quebrando a incredulidade de muitos, na medida que todos iam contemplando, vendo que verdadeiramente ele ressuscitou. Até o 40º dia, quando, na frente de mais de 120 pessoas, ali no Monte das Oliveiras, ele subiu aos céus, deixando essas 2 ordenanças, né? Uma registrada por Marcos e outra por Mateus. Em Marcos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16, 15 e 16. E Mateus, ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Imaginem agora que visão linda! Aos olhos de todos, os seus pés se desprendendo da terra, e ele foi subindo, 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 até que uma nuvem o ocultou. Aqui se cumpriu o Salmo 24, quando Davi, profetizando 1000 anos antes, ele disse: abre-te portões eternos, por onde entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Cumpriu-se aqui esta profecia do salmista. Parafraseando Davi, podemos dizer: abre-te portões eternos, isso no arrebatamento, por onde entrará a Rainha da Glória. Quem é esta Rainha da Glória? A noiva, o corpo de Cristo, a embaixatriz na terra, a igreja do Senhor. Eles ficaram ali extasiados, olhando para cima, perplexos. Nem perceberam que 2 anjos se aproximaram deles e bradaram, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, virá outra vez. Atos 1, 11. Promessa angelical. Ele virá outra vez. Os anjos não mentem. Ele virá outra vez. Preparemo-nos para recebê-lo. A igreja subirá com ele. E 7 anos depois da grande tribulação, a igreja descerá com ele. Sabe aonde? Exatamente aqui, nesse mesmo Monte das Oliveiras de onde ele subiu. Sendo que, naquele dia, ele subiu sozinho. Nesse dia aqui agora, ele virá com milhões à igreja para o milênio, para reinar na terra. E sobre isso, disse Enoque, o 7º depois de Adão, Judas, versículo 14, eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículos 4 e 5, disse que naquele dia seus pés estarão sobre os montes das oliveiras. E depois ele diz, eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Ele ressuscitou. Ele subiu sozinho. E brevemente voltará com milhões para no milênio reinar. Deus nos abençoe. Tudo isto ele fez por mim, por você, por nós. Você já o aceitou como Salvador? Amém. Se ainda não, faça isto. E vá com ele aos céus. Deus abençoe a todos. Vamos agora à conclusão. Conclusão da lição. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Pastor Mário. Como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Assim como ele é, seremos. Assim como ele é, o veremos. 1 João 3, 2 e 3. Assim como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Nós também, com corpo glorificado, ressuscitaremos, cumprindo-se aquilo que Paulo disse. Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz,
tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória da vida eterna em nossos corpos. Nunca mais morreremos. E isto acontecerá quando a trombeta tocar. Viu? 1 Coríntios 15, 51 a 54. Deus muito te abençoe. E atenção para este lembrete, hein? Não falte à escola dominical. Meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta tão maravilhosa lição. E que este aprendizado, Senhor, nos faça crente mais amadurecidos, convictos de que breve contigo estaremos, tudo por conta e meio da morte vicária do teu Filho em nosso lugar e da sua ressurreição, confirmando a autenticidade de tão notória salvação. Pai eterno, estenda a tua mão para dar saúde aos enfermos e solução a todos os que estão em problemas. Estas coisas eu te suplico em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno e ágape de Deus, a inefável graça e justificadora de Jesus Cristo e a doce comunhão, juntamente com a consolação do Paracleto Espírito Santo, venham repousar sobre esta linda e nobre noiva do Cordeiro, que ansiosamente aguarda a volta do seu noivo para com ele viver e reinar para todo o sempre. Amém. Amém. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e o martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sentiu grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu, sobre os pregos desceu, e bateu. Ergueram uma cruz, lá estava pregado do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu
viu em todos os homens a ingratidão. Mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou. Sobre o peito caiu e morreu. Tudo silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida, Maria, se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, ao teu lado estou.